Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das tecnologias mais uau, revolucionárias e ao mesmo tempo controversas da nossa era, o CRISPR. Pensa só, uma ferramenta que nos dá o poder de reescrever o código-fonte da vida, o nosso próprio DNA. A pergunta que fica no ar é essa, né? E se a gente pudesse editar o nosso código genético como se estivesse, sei lá, corrigindo um erro de digitação num texto? As possibilidades e os perigos são de explodir a cabeça. Então, para a gente entender de verdade o tamanho do poder e do perigo que o CRISPR representa, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender como é que funciona essa tal tesoura molecular. E o mais legal é que a ideia por trás disso é genial e veio direto da natureza. Bom, o nome técnico da ferramenta é CRISPR-Cas9. E a parte mais incrível é que não foi algo que a gente inventou do nada, tirou da cartola. Na verdade, é um sistema de defesa que as bactérias usam, olha só, há milhões de anos para se proteger de vírus. A gente só pegou emprestado e adaptou. E as palavras-chave aqui são simples e preciso. Para ficar bem fácil de visualizar, a melhor analogia é essa mesmo. Imagina um par de tesourinhas moleculares minúsculas que são guiadas por um tipo de GPS. Elas conseguem navegar por todo o nosso genoma e encontrar o ponto exatinho que precisa ser modificado. O processo todo acontece em basicamente 3 etapas. Primeiro, o tal do GPS, que na verdade é uma molécula de RNA guia, vai lá e encontra a sequência certinha de DNA que a gente quer mexer. Depois, a enzima Cas9, que é a nossa tesoura, vai e corta o DNA bem naquele lugar. E por último, e essa é a parte genial, a própria célula usa seus mecanismos naturais para consertar esse corte. É nesse momento que a gente pode, por exemplo, remover um gene problemático ou até inserir um novo. Essa imagem ajuda a gente a visualizar o que acontece. A gente vê o RNA guia, que é o nosso GPS, levando a enzima Cas9, a tesoura, até o DNA para fazer o corte. É essa precisão cirúrgica que faz do CRISPR uma ferramenta tão, mas tão poderosa. Claro que existem outras variações da técnica para funções diferentes, mas o princípio básico é esse. Ok, então a gente já entendeu a mecânica da coisa. Mas e daí? Por que todo esse alvoroço em cima dessa tecnologia? Bom, a resposta é simples e poderosa. A promessa de curar doenças que até hoje a gente via quase como uma sentença. E a lista de possíveis alvos é de cair o queixo. A gente está falando de vários tipos de câncer, de doenças genéticas terríveis como a anemia falciforme, a doença de Huntington, a distrofia muscular e até mesmo infecções virais como o HIV. O potencial para aliviar o sofrimento humano é difícil até de medir. Vamos pegar um exemplo bem concreto, o câncer. A gente sabe que, na sua essência, o câncer é uma doença de mutações genéticas, né? Células que começam a se multiplicar sem controle nenhum. O que o CRISPR propõe é de ir direto na causa do problema e corrigir essas mutações lá na origem. E olha, o mais impactante aqui é que isso não é mais ficção científica, não é coisa para daqui a 30 anos. Já está acontecendo. Já existem ensaios clínicos com pessoas de verdade. Terapias que usam o CRISPR para, por exemplo, turbinar as células de defesa do nosso corpo já foram até concluídas para tratar câncer de esôfago e de pulmão. E os resultados até agora são muito animadores. Mas como toda tecnologia que mexe com algo tão fundamental, nem tudo são flores. Com o CRISPR, a gente não abriu só uma porta para a cura, a gente abriu também uma verdadeira caixa de Pandora de questões éticas. E o debate mais quente, sem dúvida, é sobre a ideia dos bebês projetados. Aqui a gente precisa entender uma diferença fundamental. Uma coisa é a terapia somática. Nela, a gente altera células do corpo de uma pessoa para tratar uma doença. Essas mudanças não são hereditárias, morrem com o indivíduo. Outra coisa bem diferente é a terapia germinativa. Aí a gente mexe no DNA de embriões ou de células reprodutivas. E essas mudanças, bom, essas são passadas para frente para todas as futuras gerações. É exatamente aqui que a linha entre curar e projetar seres humanos fica muito, muito borrada. E esse debate deixou de ser só uma discussão teórica em 2018, quando um cientista chinês chamado He Zhenkui simplesmente chocou o planeta. Ele anunciou o nascimento de duas gêmeas, Lulu e Nana, os primeiros bebês do mundo com o genoma editado. A reação da comunidade científica foi de condenação total e imediata. O caso virou um grande alerta vermelho sobre onde essa tecnologia pode nos levar se a gente não tiver regras muito claras. O filósofo Jürgen Habermas resumiu bem o X da questão. Ele diz que quando a gente começa a fazer esse controle de qualidade deliberado, a gente corre o risco de instrumentalizar a vida humana.
Ou seja, de tratar um ser humano como se ele fosse um produto, fabricado de acordo com as preferências de outras pessoas e não como um fim em si mesmo. E os dilemas éticos que surgem a partir daí são enormes e bem cabeludos. A gente volta a falar no fantasma da eugenia, a ideia de selecionar quem deve ou não nascer. A gente está falando de alterações que são permanentes e que a gente não sabe as consequências a longo prazo. Como fica a questão do consentimento de um embrião? E o risco de a gente criar uma nova casta social entre os geneticamente melhorados e os naturais? São muitas perguntas difíceis. Tudo isso nos joga no meio do que talvez seja o debate mais importante do nosso século. Como é que a gente governa um poder desses? Um poder de reescrever a vida. Como aproveitar os benefícios incríveis sem cair nas armadilhas perigosas? Uma coisa precisa ficar muito clara. Essa não é uma decisão que pode ser tomada só por cientistas num laboratório fechado. Isso exige uma conversa aberta, ampla, envolvendo toda a sociedade. A gente precisa definir juntos, como coletivo, onde ficam os limites éticos e sociais disso tudo. E esse movimento já começou. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, já se mexeu. Ela montou um comitê de especialistas e já publicou uma série de recomendações para tentar criar uma governança global para garantir que a edição de genoma seja usada de um jeito seguro, eficaz e principalmente ético. No final das contas, talvez tudo se resuma a essa grande questão, essa provocação. Será que a gente está brincando de Deus, mexendo com forças que a gente não deveria? Ou será que estamos apenas acelerando um processo natural de evolução, usando a nossa inteligência para superar as nossas próprias limitações biológicas? Não existe resposta fácil para isso, e é por isso que a gente quer muito saber o que passa pela cabeça de quem está nos acompanhando. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários. E aproveita para dizer qual tema você gostaria de ver por aqui nos próximos encontros. E claro, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada. A gente se vê na próxima.